sabe que a ditadura militar ela começou aí em 1969, 69, ó, 64, vai até 85. Eu cheguei a pegar o período da ditadura, ainda menininha, mas minha avó me contava muitas histórias, eu lembro. E aqui você tem os 5 cavalheiros que administraram o país durante estes períodos aí. Eu queria saber se você lembra o nome desses camaradas aqui. O nome dos 5 camaradas aqui, vocês vão se lembrar? Quem que é esse primeiro aqui, ó? Esse mocinho bonito. Olha que moço bonito. Gente, que moço bonito. Ele era de Fortaleza, né? Ele nasceu em Fortaleza. Foi o primeiro presidente do regime militar, né? Que ele introduziu aí profundas alterações na legislação trabalhista, na economia, né? E ele cassou o mandato, suspendeu direitos políticos, né? Durante toda a sua gestão, de 64 a 67. Quem sabe o nome desse camarada aqui? Vocês lembram o nome dele? Eu pior que eu não lembro, não. Lembra não? Esse cara aqui é o Castelo Branco. Vai desse nome de gente. É sobrenome, né? É o sobrenome. Onde é que você vê o nome dele? Quer ver? Eu vou te mostrar aqui no seu livro. Você vai ter que voltar lá na página 43. Humberto de Alencar Castelo Branco. Né? É o nome dele. É verdade. Humberto de Alencar Castelo Branco. Aí tem esse cara aqui, que foi o segundo que veio depois dele, né? O governo dele marcado por muitos protestos, manifestações sociais, né? Ele foi o presidente que sofreu aí com a passeata dos 100 mil, né? Onde tivemos aí a morte de alguns estudantes, né? Foi totalmente, assim, gratuito essa morte, né? Nem precisava. Tivemos aqui várias greves de operários que paralisaram fábricas, né? Tivemos também aqui a guerrilha urbana, né? Que começou a se organizar, e ele foi o cara que decretou o ato institucional 5, que foi o mais duro de todo o governo militar, porque o ato institucional 5, ele colocava as pessoas na prisão sem ter habeas corpus, ele matava, torturava sem justificativa, prendia sem justificativa, né? Então a gente chama esse presidente aqui de linha dura, né? Linha dura são aqueles mais cruéis, né? Dentro desse processo aqui de ditadura. Qual é o nome desse camarada aqui, quem sabe? Alguém lembra? Vocês não lembram o nome do cara? Era Castelo Branco, esse ele já foi? Esse aqui é o Costa e Silva. De nome eu sou ruim, viu? Esse cara aqui é o Costa e Silva, né? É um camarada que foi assim, cruel, né? Arthur da Costa e Silva, conhecido como Costa e Silva, né? Que fez barbaridades aqui no Brasil. O terceiro é esse cara aqui, né? Bonitão, dos olhos verdes, né? Bonito, boa pinta, né? Em 69 ele começa a trabalhar. Por que que ele começa a trabalhar em 69? Ó, perceba aqui, ó, que esse aqui, o Castelo Branco, ele ficou até 67, né? Esse aqui ficou só até 69. Por que que ele só ficou só 2 anos? Ele teve problema de saúde, né? Teve que ser internado, melhorou, piorou, melhorou, piorou, acabou morrendo. Veio então esse aqui, que foi escolhido para ficar no lugar dele. É o cara do nome esquisito. Lembra o nome dele? Não. É o Emílio Garrastazu Médici. É isso mesmo, é o Garrasta Azul. A minha avó chamava ele de Garrafa Azul, mas é isso mesmo. É o Emílio Garrastazu Médici, né? Que ele é o, vamos dizer assim, o presidente do meio, né? Entre os 5, ele fica bem no meio. O governo dele é o mais duro e o mais repressivo. É aquele que administrou os anos que a gente chama de anos de chumbo, né? Então, você percebe a escalada, né? Começou lá com o primeiro presidente, né? Começou lá com Castelo Branco, aí foi subindo o nível de tortura, o nível de agressividade, o nível de sei lá o que eu posso dizer, né? De crueldade. Chega aqui no Médici, ele tá no ápice, ele tá no máximo possível. Ele ficou de 69 até 74 no poder. Depois dele vem esse cara aqui. Esse cara já deu uma maneirada, né? Ele foi meio que tirando, né, algumas coisas, porque ele foi responsável pelo processo gradual, lento e seguro da abertura democrática, diminui um pouquinho a censura da imprensa,
começa a pensar aí no retorno das eleições livres para senadores, deputados, vereadores. Então ele começa a diminuir um pouco a questão da dureza, né, da ditadura. Mas foi dentro do governo dele que o jornalista Vladimir Herzog foi morto, ou no caso, né, como eles dizem, cometeu suicídio, mas a gente sabe que não foi isso. E aí acontece, ele tenta avançar para diminuir essa questão aí da ditadura, mas acaba acontecendo um retrocesso, né? E ele acaba realmente limitando esse avanço. Como é o nome desse camarada que a gente viu na última aula? Ernesto Geisel. Isso, a gente chama Geisel, certo? Ernesto Geisel, esse cara aqui. É o cara que deu a Copa de 70, né, pro Brasil, que até hoje a gente não sabe se essa Copa realmente foi na raça ou se foi na marra, né? Eu acho que foi na marra, né? Porque o que ele queria fazer era que o povo brasileiro meio que se distraísse, né? Ficasse ali com a cabeça meio que focada em outros pontos e não visse, sabe aquela cortina de fumaça, né, que tem na mágica? Você dá uma cortininha de fumaça ali só para dar uma coisinha assim a mais, né, na história. E aí, por último, tem esse camarada bonitão aqui, ó. As fotos já estão em cores, né? A gente já está mais próximo aqui de uma realidade, né? Esse cara aqui é o que a gente vai estudar hoje, quem sabe o nome dele? É o João Batista Figueiredo. É o Figueiredo. João Batista Figueiredo, presidente da República, né? Eleito aí em 15 de outubro de 79, candidato do Arena, né? Que a gente já conhece, né? O partido que estava funcionando. Ele acaba fazendo várias promessas, né? Vamos fazer com que o país retorne a uma democracia e tal. Falei um pouquinho dele na aula passada também, né? Ele foi eleito indiretamente como presidente da República, a gente já sabe disso, né? E ele foi o último presidente aí desse período ditatorial, né? E durante o governo dele aconteceram vários atentados terroristas, que a gente vai falar de um deles aqui novamente, né? E ele já tá mais brando, tá? Ele já não é mais nem tão, assim, linha dura e também nem tão direita. Ele tá ali nas entrelinhas, né? Então, o que acontece durante o governo do Figueiredo, que vai de 79 até 85? Tem muitas greves trabalhistas nessa época, numa região, aqui não, né? Uma região de São Paulo, chamada ABC Paulista. Hoje é conhecida como ABCD Paulista. Por quê? O A é de Santo André, o B é de São Bernardo, o C é de São Caetano e o D é de Diadema. São 4 regiões assim, ó, que ficam bem ligadinhas, né? Na Grande São Paulo. Não faz parte da cidade de São Paulo. São cidades diferentes, mas faz parte da área metropolitana da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E aí, existe um líder sindical aqui que está ganhando assim muito apoio das pessoas. O cara é líder do sindicato dos metalúrgicos. Sabe quem é esse cara? Esse cara que tá aqui embaixo, você nem deve reconhecer, mas esse cara aqui é o Lula, tá? Ele era líder do sindicato dos metalúrgicos nessa hora, mas eu lembro demais disso aqui. Isso aqui eu lembro. E aí o sindicato dos metalúrgicos fazia greves e mais greves, manifestação atrás de manifestação, e chamando a atenção, né, dos líderes aqui do Brasil. Você acompanha isso daí na sua página 52 do seu livro, tá? E tem um pequeno trecho na página 52 do seu livro que eu quero ler, e o Lula tá aí também no seu livro, viu? Quando ele era só um líder sindical, ele tá aí também. O ano de 78 foi mesmo surpreendente. No dia 12 de maio, cerca de 3.000 operários entraram na fábrica de caminhões Saab Scania, em São Bernardo do Campo, no entorno de São Paulo, no que parecia ser mais um dia de trabalho. Marcaram seus cartões de ponto, sentaram-se em frente às máquinas e cruzaram os braços. 2 semanas depois, 77.900 trabalhadores estavam em greve em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, o ABCD Paulista, coração industrial do país, e onde se concentravam os novos setores de bens de consumo duráveis e de bens de capital que se expandiram durante o período do milagre econômico. Parecia ser uma greve com motivação econômica, e era, mas também encerrava algo muito maior. São Bernardo detonou um ciclo grevista. As grandes greves de metalúrgicos de 79 e 80, ocorridas igualmente no ABC Paulista, espalharam-se pelo país e chegaram a atingir, nos 2 anos seguintes, mais de 4 milhões de trabalhadores em 15 dos 23 estados
brasileiras. Então, quem começou essas greves aqui foi o Lula, quando ele era líder sindical. Ele começou ali no ABC Paulista e foi expandindo, expandindo, expandindo. O ABC Paulista é um polo industrial muito grande, muito grande. Eu já trabalhei ali naquela região. Ali é responsável pela produção que vigora mais lucro e mais renda para o Brasil, né? Então essas greves eram ferramentas importantes que aconteciam ali para os trabalhadores. Por quê? Porque além de ter uma conotação política, também tinha ali uma manifestação do descontentamento, né, da situação do povo civil, trabalhista, econômico. Então muitos operários se renderam, né, até mesmo trabalhadores rurais. Aqui não é só o sindicato dos metalúrgicos, não. Aqui você vai ter agora uma abrangência aí muito maior de vários outros sindicatos também. E outra reivindicação também que acontecia nesse período era pela anistia, que você está vendo aqui nesse slide, né? Ou seja, a anistia é um perdão que você vai dar para presos, né, que foram indevidamente colocados em cárcere privado a partir da década de 60, e também por pessoas que foram exiladas por conta da questão da ditadura. Então é o perdão, fazendo com que essas pessoas saiam da cadeia e que os exilados voltem para o país. A gente tem aqui o fim do bipartidarismo, que foi instituído pelo AI2, né? Não tem mais agora só o Arena e o MDB, agora é permitido formar outros partidos, e nesse momento a gente tem a formação do PDS, o MDB vira PMDB, forma-se também o PP, o PTB, o PDT, e forma-se o PT, que você conhece, né, do Lula. E, além disso, é exigido também do governo de João Batista Figueiredo que as eleições diretas, né, para governador, né, que é um governo mais local do estado, pudesse ser devolvido, porque antes era só as eleições para presidente, né, que não podiam ter voto direto. Depois se estendeu para todas as áreas, e agora estavam requerendo aos poucos, né, devolve a eleição direta para governador, porque é o seguinte. Então, aí na página 53 do seu livro, é muito bizarra essa foto, cara. É muito bizarra. É porque talvez você olha essa imagem e você não reconhece os políticos que estão aqui. Mas é um bocado de gente que hoje se mata em partidos opostos, mas que está todo mundo aqui dando as mãos, lutando pelo mesmo interesse, que é as eleições diretas. Eleição direta é quando o povo é que vai para as urnas e vota nos seus representantes políticos, tá? Eleições indiretas são eleições que são promovidas internamente ali, né, por pessoas escolhidas, elas é que vão fazer as eleições. Então eles estavam lutando por eleições diretas. Então aqui não tem mais o bipartidarismo. A partir de agora a gente tem o pluripartidarismo, né, que traz esse monte de partidos que vocês estão podendo ver aí agora, né? E mesmo que existia essa desavença, não é nem desavença que eu posso colocar aqui, é oposição, né? Os partidos vão se opor entre si. Mesmo que tivesse isso, eles estão juntos aqui declarando que querem as diretas já. Mas olha só o que acontece. Lembra que eu falei lá no comecinho que acontecem vários atentados? Pois é, esse aqui é o atentado do Rio Centro, que eu cheguei a comentar na aula passada, né? Que é atentado, né? Vamos colocar como atentado. Tá assim no livro, vamos colocar como atentado, né? Teve aqui uma reunião que aconteceu em 1981, que era em comemoração ao Dia do Trabalho, né? Se eu não me engano, essa reunião aconteceu em 30 de abril de 81. E o feriado do Dia do Trabalho é dia 1º, certo? Aí essa reunião aconteceu num espaço chamado Rio Centro, que dava assim permissão para várias pessoas participarem, né? É um centro de convenções, né, que recebia bastante pessoas e faziam festividades ali, né? Aí tinha dois militares que estavam com bombas dentro de mochilas, dentro de sacolas, uma coisa assim, que eram para ser colocadas nesse local, né? E a explosão dessas bombas iria ser atribuída aí aos partidos de esquerda, né? Isso para você ter uma noção
de manipulação, porque eleições diretas não vai dar certo. Era para promover uma mancha nessa parte de luta que estava sendo promovida nesse momento. Só que o que aconteceu? As bombas, em vez de serem explodidas dentro do centro de convenções, acabou sendo explodida antes da hora. Explodiu dentro do carro desses dois militares. Então, para manchar a história mais uma vez, para eles aproveitarem a burrada que aconteceu aí, eles fizeram o seguinte: eles começaram a dizer que manifestantes, né, que eram contra a força militar, mataram esses dois militares aí, jogando essa sacola de bombas aí dentro. Mas depois foi feita a perícia e foi observada que não foi isso que aconteceu, né? Então, vocês estão vendo aí fotos desse atentado, né, os dois militares dentro do carro ainda, né? E esse evento acabou fortalecendo ainda mais a pressão que tinha nessa época pela volta da democracia, porque eles perceberam que os militares não estavam de brincadeira, estavam colocando a vida de pessoas em risco para o bel prazer deles, né? Então aqui vocês estão vendo agora as imagens das diretas já. Quando eu consigo ver essas imagens eu fico doida, né? Aí eu vejo muitos candidatos que, assim, eu cresci vendo eles falando na política, né, na televisão, e aqui as pessoas indo para as ruas, né, fazendo a reivindicação das diretas já. Muitos jovens colocaram camisas verde e amarela, pintaram o rosto de verde e amarelo e foram para as ruas exigir o direito ao voto como cidadão, né? Olha a quantidade de meninos e moças jovens aqui, né, lutando pelos seus direitos, andando nas principais ruas da cidade, né? Ó, tá vendo? Em todos os lugares, né, do Brasil. Eu olho essas imagens, não dá para acreditar que esses povos estavam tudo do mesmo lado. Cara, muito doido. E aí a gente percebe o quê? A gente percebe que o Congresso Nacional acaba não aprovando essa proposta. As pessoas saem para as ruas, né, saem para exigir os seus direitos, mas o que acontece com os direitos deles? Os direitos deles são violados, e aí essa proposta tem uma nova reorganização. Infelizmente, né, a manifestação pelas diretas acaba que não funcionando prontamente como foi exigido, e aí o PMDB, né, e algumas pessoas que saíram do PDS se juntam, formam aí um novo partido chamado Aliança Democrática e vão lançar esse camarada aqui, ó, Tancredo Neves, para ser presidente do Brasil, e esse cara aqui para ser o vice-presidente dele, que é o José Sarney, tá? Eu vi José Sarney sendo presidente. Aí você diga assim: mas tia, você acabou de falar que é o Tancredo Neves que ele era candidato a presidente. Por que o José Sarney que está vestindo aqui a faixa, né, da República? É porque o Tancredo Neves, ele fica doente, né? Ele fica doente pouco tempo antes, né? Ele foi eleito como presidente do Brasil, né, numa disputa aí contra Paulo Maluf. Conheço muito bem Paulo Maluf, já foi prefeito da cidade de São Paulo também. É o famoso, lá em São Paulo, tá? Lá em São Paulo ele é conhecido como o famoso rouba mais faz, né? Ele é assim que ele é conhecido lá. Então a gente tem aqui Tancredo Neves, que ele foi eleito com maioria assim absurda dos votos, né? E José Sarney era para ser o seu vice-presidente, mas como ele faleceu um dia antes, gente, um dia antes de subir a rampa do Planalto e tomar posse. Um dia antes ele morreu. E aí o José Sarney ficou no lugar dele, né? E aí o Paulo Maluf perdeu, né? Perdeu o Playboy. Então tá aí na página 53 de vocês, tá essa situação aqui, ó, lá embaixo, né? Vocês estão vendo aí, né? Você conhece o Aécio Neves? Você já deve ter ouvido falar do Aécio Neves. O Aécio Neves é neto desse camarada aqui. Ele se elegeu em 2014, não foi? É. Acho que foi. O Aécio Neves, ele é neto desse cara aqui. Tem um documentário muito legal. Não é nem um documentário, é uma produção que foi feita falando aí do Tancredo Neves. Tô doida para assistir. Eu vi só alguns teaser, alguns pedaços, mas eu quero muito assistir. Muito bom. Aí a gente vai lá para a página 54, a gente vai falar um pouquinho sobre arte e cultura durante o regime militar. Vocês já viram, né, no comecinho da aula, né, tudo censurado, as justificativas mais doidas possíveis, né? Mas eu quero destacar essa produção aqui
chamada Deus e o Diabo na Terra do Sol, tá? Esse cara que vocês estão vendo aqui é o Grande Otelo. Ele foi um ator muito, mas muito reconhecido no Brasil nessa época. Eu cresci vendo, né, Grande Otelo aparecendo na televisão. E a gente também vai falar um pouquinho sobre o movimento chamado Jovem Guarda, né, que eu também cresci vendo isso aparecer na minha casa, na vida dos meus pais, né? Meus pais eram recém-casados, tinha uma filha pequena como eu, mas eu via eles cantando essas músicas, né? Esses três que estão aqui embaixo são os maiores precursores, né? Aqui é Roberto Carlos, né, ainda menino. Aqui é Vanderleia, aqui é Erasmo Carlos, né? Os outros vocês não me perguntem, porque eu não vou saber dizer exatamente quem é quem aqui, né? Então não me perguntem. Mas a gente sabe que com a questão do AI-5, esse regime ele era tão absurdamente proibidor que muitas das obras que foram feitas nesse período da ditadura, eles foram paralisados, bloqueados, eles não podiam ser veiculados no Brasil. Mas esses artistas não paralisaram ali os seus trabalhos, não paralisaram ali os seus afazeres. Então eles começaram a criar um movimento chamado Cinema Novo, que teve uma relevância muito importante nessa época aqui, né? Ele era inspirado no que a gente chama de neorrealismo, né? A palavra neo significa tudo aquilo que é novo, né? Então, neorrealismo. Eles pegaram algumas influências do cinema italiano, do cinema francês e trouxeram para cá para o Brasil. Essa época aqui da ditadura é uma época em que tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que vem do exterior vai ter uma potencialização muito grande aqui. Inclusive o movimento da Jovem Guarda é inspirado também na revolução do rock que estava acontecendo nos Estados Unidos nessa época, por causa do Elvis Presley e principalmente pelos Beatles, né? Então eles misturavam o som do rock com o jazz, com o blues, e aí formavam um ritmo totalmente novo, e isso caiu aqui no Brasil como uma bomba, né? E as músicas eram todas analisadas, tudo era friamente observado para ver se ia para as televisões, para os rádios, ou se não ia. Então o Cinema Novo fez essa produção aqui, Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Que é uma produção ali de Rogério Duarte, e contou com vários artistas muito conhecidos, né? Aí, muito fortemente conhecidos, mas ela foi proibida de passar, né? Foi muito proibido de passar esse filme, por conta justamente das sátiras, vamos dizer assim, piadas internas que eram colocadas dentro da peça cinematográfica, que ia de encontro àquilo que estava acontecendo na ditadura nessa época. Eles não gostavam de serem confrontados através da arte e proibiram a veiculação desse filme. Esses artistas aqui que participaram tiveram muitas repressões, né? Além das músicas, né, da Jovem Guarda e além dos filmes dessa época, a censura ela era implacável. Muitos artistas foram presos, outros foram exilados, né? E aí do lado que engajava a juventude, onde tem aqui a Jovem Guarda, ela foi observada como se fosse uma alienadora de jovens e juvenis, né? As músicas de Roberto Carlos, Vanderleia, de Erasmo Carlos, que eram inspiradas nos ídolos do rock americano, elas eram julgadas aqui como de cunho politizador, né? Então faziam com que a cabeça das pessoas, na cabeça das pessoas que estão na ditadura, né? Fazia elas pensarem que a ditadura era ruim. Então eles foram muitas vezes bloqueados de veicular aqui suas canções, né? Então aqui dentro do AI-5 ainda se imagina como é que não se intensificou essa procura, né? Então a repressão não foi simplesmente para estudantes, para pessoas que eram manifestantes, mas também na parte artística, tá? Aí você vê todo esse relatório completo aí na sua página 54. Já na página 55, a gente vai ver como ficou as questões indígenas e as questões quilombolas. Gente, isso aqui é revoltante demais. Quando se trata das questões indígenas, o que eles começaram a fazer? Isso aqui, gente, é triste demais, mas a gente tem que falar, tá? Então, antes da República, pouco tempo antes da República, o plano de governo estava já organizado para fazer com que diversos territórios que os índios ocupavam fossem
desocupados. Para quê? Para a construção da Transamazônica, né, que é uma rodovia bem extensa, e a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. E ali, dentro desses territórios que eram de interesse do governo, tinham ali algumas, vamos dizer assim, comunidades indígenas, né? E o que eles queriam fazer? Eles queriam simplesmente destruir essas comunidades indígenas para favorecer a construção dessas obras. Então, na página 56, você já começa a ver uma foto de João Batista Figueiredo, né? Na inauguração da Transamazônica, e se a inauguração aconteceu, você pode imaginar o que aconteceu com os índios que moravam ali, né? Então, os indígenas que eram considerados empecilho, que moravam ali naquela região, né? Foram torturados, perseguidos, assassinados, e esses crimes foram descritos num documento que hoje é conhecido como Relatório Figueiredo, né? Esse relatório foi elaborado em 67 pelo procurador-geral Jader de Figueiredo Correia, e ele percorreu assim cerca de 16 quilômetros e visitou 130 localidades indígenas para chegar num documento que tem mais de 7.000 páginas, certo? Só que 5.000 dessas páginas são conhecidas, o restante ainda não é conhecido. É guardado em sigilo. Então existia um órgão que era um órgão específico de proteção dos indígenas, que na época chamava SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio. Mais tarde ele foi mudado para FUNAI, que significa, se eu não estiver enganado, Fundação Nacional Indígena, uma coisa assim. E esses grupos indígenas que restaram, eles reagiram querendo o quê? Indo atrás de advogados, lá na Ordem de Advogados do Brasil, se fidelizando aí com movimentos do setor católico, para discutir questões desse interesse, né, do interesse do indígena relacionado à posse de terras no Brasil. Porque até então milhares de indígenas foram assassinados aqui nessa época por conta de construções. E aí foi exigido o retorno de terras como indenizações, para que as populações indígenas pudessem ser protegidas no seu patrimônio histórico, na sua cultura, com leis e deveres que garantam a ele a sobrevivência, no caso das questões indígenas. Não fosse só isso, a gente também tem as questões quilombolas, que é colocada aí através do Movimento Negro Unificado, né? O Movimento Negro Unificado foi inaugurado em julho de 1978. E ele foi colocado da seguinte maneira: alguns jovens, né, algumas pessoas ali de defesa mesmo dos afrodescendentes, dos negros, foram lá para a escadaria do Teatro Municipal lá em São Paulo, reuniram vários grupos antirracistas, que são ligados também a partidos de esquerda, né? E eles ficaram fazendo essas movimentações para conscientizar a sociedade a respeito da vivência negra e também denunciar algumas desigualdades étnico-sociais que aconteciam durante toda essa vigência aí, né, da ditadura no Brasil. Então esses grupos que a gente chama de grupos quilombolas, eles se estabeleceram e permanecem até hoje em áreas que ainda eram ocupadas, né, por povos quilombolas, né, onde eram antigamente os quilombos no período, né, imperial aqui no Brasil, e esses territórios se tornaram motivo de disputa. Por quê? Porque as propriedades deveriam ter uma posse legitimamente colocada através de documentações, e isso não tinha, e alguns órgãos, né, partidários do governo do Brasil queriam tomar esses territórios. Então, diante da ditadura militar, aconteceu com os quilombolas algo que foi parecido com os indígenas. Uma perseguição muito grande, né, por conta da apropriação dessas terras. E essas propriedades aí, onde vários quilombolas, descendentes dos primeiros que moraram ali no período imperial, ainda residiam ali, elas foram ocupadas, invadidas, e muitas pessoas foram mortas e expulsas desses territórios. Então esse movimento negro que foi promovido aqui ajudou a fortalecer a causa quilombola, né? E ajudou a registrar aí no Brasil também esse protesto, tá? Então é muito, muito sério isso que aconteceu aqui nesse período, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui algumas soluções de algumas atividades, né?
E a gente tendo tempo, eu vou passar para vocês o conteúdo já da próxima aula, que eu já vou avisar para vocês que amanhã nós não vamos ter aula de geografia, porque nós já acabamos o livro 3 e nós estamos focando em terminar o nosso livro 3 todo, né? Então amanhã nós vamos ter aula de artes, volume 3, e vamos ter aula de história, volume 3. Tá bom, gente? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu confundo esses negócios dos livros, Ave Maria, porque tem gente que tá lá no quarto livro, tem gente que tá no terceiro, eu fico doida. Quem que tá no quarto já? Tia Helena. Mas só tia Helena, só? Só. Pronto. Até agora. Pronto, então daqui a pouco vai estar todo mundo, tá? Eu chego já na outra semana, né? Na outra semana a gente chega no livro 4. Matemática vai demorar e ciência também bem muito. Bem muito, né? Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso aqui, né? Deixa eu ver qual é a página que a gente vai fazer agora. É a página 50, né? Que ficou pra gente fazer da aula passada, fazer essa daqui. Você pega aí o seu livro na página 50. Tá aqui. Página 50 é sobre quem? É sobre o AI-5 ainda, então é aqui, ó. Não é? Deixa eu ver aqui. É antes do Ernesto Geisel ainda, a gente tá aqui. Eita! Garrasta azul. Você é jovenzinho, devia ser bonitinho. Vamos ver então aqui. Na página 50 tá assim: em seu livro Ainda Estou Aqui, o jornalista Marcelo Rubens Paiva conta a história de sua família, incluindo o episódio em que seu pai, o deputado Rubens, deve ser Beirô Paiva, foi preso pela ditadura. Olha que interessante, vamos ver aqui. Não sei o que passava pela cabeça do meu pai. Ele sabia que o cerco apertava, apesar de não estar envolvido diretamente com a luta armada. Escondia gente, dava dinheiro, ajudava os mais desesperados, trocava informes, viajava e fazia contato com brasileiros no exílio, lideranças do governo deposto. Denunciava a tortura, prisões arbitrárias, censura, tinha amigos correspondentes estrangeiros, como muitos da esquerda brasileira ou democratas, ou enjoados com o terror praticado pela ditadura. Ele andava tenso, queria dar um tempo, se dedicar mais à família. Dizia isso aos amigos. Estava na cara que deveríamos ter partido para o exílio. Todos se foram. Era a lógica para alguém visado. Partidos de esquerda se estabeleceram no começo, se esfacelaram no começo do golpe. Até partidos de esquerda contra a luta armada estavam sendo esmagados pela ditadura depois do AI-5. Caramba! Tá aí, ele tá falando a respeito de por que o pai dele não pensou nisso antes, né? Olha, se você tá querendo dar um tempo, dá logo, né? Porque a ditadura tá vindo aí. Então, com base na leitura desse trecho, né, de Marcelo Paiva, vamos analisar aqui essas 5 afirmações e vamos ver quais delas estão corretas. A primeira diz assim: o texto aborda a situação de perseguição e medo pela qual passaram muitos que viviam no Brasil no período ditatorial. A número 2 diz: o AI-5 citado no texto é considerado o pior dos atos institucionais, pois acabava com os direitos constitucionais e dava amplos poderes ao presidente. O terceiro diz: o texto claramente é um caso isolado e não reflete a realidade da vida sob a ditadura militar, vide o grande crescimento econômico no período. A 4 diz: o texto claramente é um caso... Não, já vi. O texto descreve as formas pelas quais se dava a resistência à ditadura, que não envolvia a luta armada, contato com pessoas no exílio, apoio a pessoas procuradas, denúncia contra a violência, etc. E o 5, o texto indica como o governo militar buscou acabar com a oposição e desarticular a esquerda brasileira. Diante dessas 5 afirmações que eu li para vocês, quais as que vocês acham que são corretas? Aqui eu tenho 5 alternativas. Pode estar correta a 1, a 2 e a 3, a 2, a 3 e a 4, a 1, 2, 4 e 5, a 1, 3, 4 e 5, ou todas? O que vocês acham? Desculpa, eu tava com medo. Você pode me repetir a página que vocês estão? Eu tô na 50, na página 50 do livro de história. Eu acho que é a C. A C. O Dori falou que é a letra A, 1, 2 e 3.
Mas, ó, você lê a número 3, você decide, é isso. Você lê a número 3, você decide essa treta aí. Se você ler aí a alternativa 3, você mata a charada. Eu tô lendo. Por isso que eu acho que é assim. Pronto, então você vai marcar aí a letra É a C, tia, é a C. É a C, com certeza. É a letra C, né? Você vai olhar aí a letra C e vai marcar um xizinho, porque a afirmativa 1, a 2, a 4 e a 5 estão corretas. Agora, a número 3 está dizendo que era um caso isolado. Não era um caso isolado, né? Isso acontecia à torta e à direita com muita gente no Brasil. Então, marca o X aí na página 50, na letra C. A gente vai agora para 55. A página 55 temos duas questões. A número 1 é uma canção de Chico Buarque, que a gente vai observar, né? Essa música aqui eu acho que eu não conheço. Hoje você é quem manda. Ah, eu conheço. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Então, essa música aqui foi proibida, tá? Mas se você olhar a letra, você percebe que ela é totalmente política, né? Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Tá falando de quê? Da ditadura, né? Não tem discussão. Mas você tá fazendo o meu povo andar olhando pro chão, né? Então, é isso. A música estava claramente falando a respeito daquele período. Identifique nas alternativas abaixo a que corresponde ao contexto da história do Brasil que a canção criticava. A letra A diz: o governo de Getúlio Vargas, caracterizado pela centralização e personalização do poder e pela suspensão dos direitos constitucionais. A B, o governo de Médici, que intensificou a repressão dos opositores, tornou a censura ainda mais rígida e manteve o ato institucional 5, que lhe dava poderes para fechar o Congresso. A letra C, o governo de Médici, que a partir das críticas feitas pela sociedade foi se encaminhando à abertura democrática. A letra D, o governo de Castelo Branco e o ato institucional 3, que extinguiu os partidos e acabou com as eleições e reprimiu os movimentos de trabalhadores no campo e na cidade. A letra E, junta militar, que para resistir aos ataques dos grupos de extrema esquerda, teve de aumentar o controle sobre os meios de comunicação. Qual dessas você acha que está mais correta? Eu não sei, eu tô entre a B e a E, sei lá. Tá indo bem, tá indo bem. Tá no faro certo, tá entre a B e a A, muito bem. Agora você olha a B e a E e decide. A B e a E, eu falei. Pois é, entre a B e a E, o que você escolhe? Escolhe uma só. Você escolhe a B ou escolhe a E? Eu não sei não. Não vou botar a sorte não. Ai, meu Deus, que coisa, né? Doreto falou que é B, Doreto. Tá certo, a letra B, Doretes, muito bem. Essa letra aqui, né, ela tá falando justamente a respeito do AI-5, né, que dava plenos poderes para fechar o Congresso e aumentou demais a censura, né? Então, essa música aqui fala muito dessa época, principalmente porque ela foi lançada em 78, tá? Então esse ano já dá pra gente uma dimensão de que época que a gente tá falando. Não poderia ser Getúlio Vargas de maneira nenhuma, né? Getúlio Vargas já tinha morrido fazia tempo nessa época. Vamos ver aqui a número 2. De acordo com a letra da canção e com seus estudos sobre o contexto histórico do Brasil, entre os anos de 60 e 70, vamos responder as questões. Letra A. De que maneira podemos relacionar os 3 primeiros versos da canção com o contexto político do Brasil na década de 60?
Aqui você pode fazer uma respostinha já mais curtinha, aqui no próprio livro, na página 55, tá? Porque a gente não tem muito espaço para produzir aqui essa resposta, mas aí você vai ler as 3 primeiras frases, ó. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, né? Como é que a gente relaciona esses versos com o contexto político dessa época? Aqui é simples, né, de você justificar. Diga aí. Ditadura. É a época da ditadura. Quem falou tá falado. A ditadura, né? Hoje você falou, tá falado. Eu abaixo a cabeça, não tem discussão. Porque se você vai discutir, você morre, né? É uma situação assim bem complicada. Então você vai relacionar com basicamente aí o poder que os militares têm nessa época, tá? Então vocês vão falar que esses versos aí, eles fazem referência a um controle muito excessivo, né, por parte dos militares, né? Se você quiser responder aqui no cantinho apertadinho, quiser responder aqui dentro da letra, né, da canção, também dá para você fazer. Você coloca que é o controle excessivo militar da época, né? E aí a gente vai para a letra B. Eu vi o Luiz Felipe entrando, mas eu não sei se o Luiz Felipe está online. Você está aí, Felipe? Vou começar a cantar para você, viu? De tanto levar frechada do teu olhar. Ai, gente, essas músicas são impagáveis. Misericórdia. Tauba de Tira o Álvaro. Essas músicas lembram muito minha família quando a gente estava em São Paulo, quando eu era menininha pequena. Você saiu de São Paulo quando mesmo? Que ano? Eu sou de São Paulo, eu sou paulistana. Nasci Não, mas você se mudou de lá. Que ano? eu vim pra cá em 2009. Ah, tá. Tá com 11 anos que eu tô aqui. Nessa terrinha boa. Pode repetir a A da 2, por favor. Como é que é? A da 2. A da 2, você vai colocar que é o controle excessivo militar. Certo? Ok. A da 2 é o controle excessivo militar. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A resposta é essa. A letra B tá assim. A letra da canção apresentada pode ser considerada um exemplo de contestação política da época em que foi criada? O que você acha? Ela foi lançada em 70 e... Ela foi lançada na década de 70, né? Foi proibida em 78. Então você coloca aí, você diz que sim, que sim, pode ser. Ela contesta sim a época em que ela foi criada, com certeza. A letra da canção contesta sim. E a letra C, a quem Chico Buarque pode estar se referindo quando diz apesar de você? Peraí, deixa eu ver onde é que tá. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu de inventar o perdão. Apesar de você. A quem será que Chico Buarque pode estar se referindo quando diz... Eu acho que é a parte que vem depois. Eu acho que essa estrofe não está aqui. É a questão da gente analisar a música toda. Mas ele está questionando a questão do você. O você que ele está colocando nessa letra se refere a quem? Sei lá, se referiria aos militares? Isso mesmo, isso mesmo. Esse você que está aqui na música, ó, você que inventou esse estado, você é quem manda, né? Se refere aos militares. Porque quando é falando do povo, ele diz assim, a minha gente hoje anda falando de lado. Falando de lado falando assim, né? Botando a mãozinha assim para ninguém perceber o que está sendo falado, né?
Então, realmente, se você refere aos militares, até mesmo o presidente que estava no poder nessa época, né? Então, ele está justificando que é alguém que manda ordens, né? Que institui ordens. É isso mesmo. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui hoje. A gente tem a página 57. Página 57 e 58. A 58 eu acho que eu coloquei para casa. Deixa eu só conferir. A 58 eu coloquei para casa. Vamos ver aqui a 57. Na 57, tá perguntando assim: explique o que é um golpe de Estado. Você saberia explicar o que é um golpe de Estado? Pera. Eu acho que seria o ato de você trair um aliado seu, né, não? Vamos aqui pensar, porque a gente tem que pensar também numa coisa, né? Qual que é a diferença de revolução para golpe, né? Porque às vezes a gente pode colocar assim, revolução, golpe, de uma maneira, né? Então, revolução, geralmente quando a gente usa a palavra revolução, a gente está falando de uma transformação profunda, né? E de uma proporção gigantesca, né? Que vai romper com tudo que existia naquele período, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, que a gente estudou no ano passado, né? A Revolução Francesa, ela é um exemplo porque ela teve um envolvimento popular, transformou as ordens, né, da época. Então, ela foi realmente assim algo que modificou toda uma estrutura de uma sociedade. O golpe, geralmente, ele vai ter uma iniciativa partida, assim, talvez de algumas elites, né? E geralmente são elites que têm a ver com a política, né? A gente tem que observar isso. Então, sendo políticas, vão ter alguns envolvimentos econômicos e militares também, muitas vezes, e elas não envolvem a população, né? Então, o golpe, ele é diferente da revolução. A revolução tem um envolvimento populacional. O golpe não tem. Então, quando você fala golpe de Estado, a gente pode colocar isso, né? Que foi, vamos colocar assim, um movimento, né? Que não envolvia a população, né? É um movimento que não envolvia a população, a fim de derrubar o governo vigente, né? Então, nesse caso aqui, é extremamente político, certo? Então, agora vocês já sabem a diferença entre revolução e golpe. Revolução muda totalmente a estrutura, né? Da sociedade da época, porque a população ela entra e participa. E golpe não muda nada da estrutura vigente, porque simplesmente você vai focar ali no ataque direto, né, ao governo atual. Então é uma questão mais assim elitista, certo? Aí fica movimento que não envolve a população e o que É um movimento que não envolve a população, que tem o objetivo de derrubar o governo. Pronto. A número 2. No período da ditadura civil-militar no Brasil, o que foram os AIs, né? Os atos institucionais? Eita, eu vou falar aqui, mas não sei se está certo não, viu? Tá bom. Ó, eu botei que eram os diplomas legais, que ele era baixado pelo Poder Executivo, não era não? Olhando por um lado mais simplista, sim. Mas você pode colocar assim, que... Deixa eu ver como é que a gente coloca.
Você coloca que era documentos, né? Eram documentos que não alteravam em totalidade a Constituição, disfarçando, né? Disfarçava o autoritarismo, né? Com o pretexto da democracia. Porque era isso, na verdade, né? O ato institucional, então, ele disfarçava, né, o autoritarismo, dizendo que iria ser aplicada a democracia. Então, era uma série de documentos que faziam as leis ficarem muito rígidas, com o pretexto, tudo aqui é democracia, mas na verdade é o autoritarismo colocado por trás, certo? E como é que vai ser a resposta na 2? Você coloca que é um conjunto de documentos que disfarçavam o autoritarismo com o pretexto de aplicar a democracia. Cara, isso aqui é surreal. Terminei. Pronto. A número 3 está assim: cite as principais medidas econômicas que caracterizaram o governo de Castelo Branco. Essa daqui é referente ao PAEG, certo? O PAEG, deixa eu colocar aqui para vocês aqui no chat. E tem um pessoal falando comigo, agora que eu vi, peraí. Eu voto aqui, viu, Dori? Eu voto aqui. Desde o dia que eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi trocar o meu título, né? Eu sempre, desde que eu pisei aqui em Tabuleiro, eu voto aqui. Sempre, todas as eleições, desde 2009 eu voto todas aqui. Essa aqui é a questão 3, né? Eu tô colocando aqui pra vocês aqui no chat, tá? Questão 3. Cadê? Vamos lá. Então nós vamos falar do PAEG. O PAEG é PAEG, certo? PAEG ele procurou conter o avanço da inflação. Procurou, né? Mas não deu certo. Mas aconteceu o achatamento salarial, né? O aumento dos preços dos alimentos, né, que fracionou demais, e do custo de vida. Não deu nada certo. Então tá aí, eu coloquei para vocês no chat. O PAEG que procurou conter o avanço da inflação, mas aconteceu o achatamento salarial e o aumento dos preços dos alimentos e do custo de vida. Todo mundo tá conseguindo ver aí? Sim. Qualquer coisa vocês printam a tela aí também, pode ajudar, né? Aí é pra mandar a foto lá das atividades? É sim, aí vocês vão mandar pra mim 50, 55 e 57, tá? Beleza. A gente tá aqui agora na 4, tem a letra A, B, a C. Gente, amanhã, essa aula de história que eu tô programando pra vocês, ela tá muito parruda, porque a gente tem que encerrar o conteúdo amanhã. Então, eu vou aplicar a história e vamos ver se a gente consegue encerrar artes. Se a gente não conseguir encerrar artes, a gente encerra na próxima aula, tá? Mas vai dar certo. Estamos chegando lá, né?
Letra A. Explique o que foi o Aí a bipartidarismo. tarefa de história tem que entregar amanhã, tia. Já? As de casa, né? Pode entregar amanhã. É sim. Eita! Ficou arrochado agora Tá o bom. tema, né? Mas dá certo. Vocês conseguem. Explique o que foi o bipartidarismo implantado pelos militares. E cite os partidos que surgiram nesse período. Ah, aí é fácil. Né? Bipartidarismo. Você vai colocar aqui o movimento que extinguia. Eu escrevendo aqui tudo errado. Ó. Extinguia todos os outros partidos, deixando apenas 2. O Arena e o MDB. Por isso que é bipartidarismo, tá? Porque só ficou 2 partidos, né? Para dar ideia de democracia. Arena e o quê? O Qual é o nome MDB. do outro? MDB. Tá no chat, viu? Tô colocando para vocês no chat também. Qualquer coisa Beleza. dá uma olhadinha aí. Aí na letra B tá quais foram as consequências da decretação do AI-5 em dezembro de 68 para o povo brasileiro. Você vai colocar assim que a violência e a repressão aumentaram muito. Não é depressão não, o corretor, é repressão. Dando maior permissividade ao governo. Pronto. Eu coloquei a B. A luta é para achar o espaço para escrever isso. A luta é essa, né, gente? Meu Deus. Haja post-it, né? Escreva um parágrafo com as principais características do governo Médici. Essa daqui vocês não precisam escrever, porque para escrever um parágrafo precisa ter espaço. Aqui a gente não tem, né? Mas eu vou comentar aqui para vocês a respeito disso, certo? Bom, a gente sabe que o governo Médici é desse cara bonitão aqui, ó. Olha que cara bonitão. Ele é o cara que eu já falei pra vocês, né? O cara que foi o mais repressor da ditadura militar, né? Ele estabeleceu a cassação e o exílio de vários políticos. E durante o governo dele, que foi colocado aí o que ele chamava de milagre econômico, né? Colocando aí uma cortina de fumaça, dando a entender aí para os brasileiros que nós somos muito mais que vencedores, né? Porque ganhamos a Copa, né? De 70, né? Ele estava explicando para a população que como brasileiro ele era muito ganhador, muito poderoso, que a gente ia ter aí um crescimento muito grande, né? Baseado aí na economia do Brasil. E o que aconteceu foi que causou um aumento enorme da dívida externa do Brasil e por isso a economia começou a quebrar muito fortemente.